Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam. Esse é mais um episódio de Papo de Professor Podcast. Eu sou o professor Júlio Vale, leciono no Instituto de Matemática e Estatística aqui da USP, da Universidade de São Paulo, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Andréia Guimarães Gess. Eu tive a oportunidade de estar na banca de mestrado dessa querida professora, que é uma mobilizadora. A gente vai conhecer mais da história dela hoje, e isso vai nos dar a oportunidade de também inspirar, motivar e encorajar pessoas que escutem sobre a trajetória da Andréia de mobilização, né, de colegas, uma grande mobilizadora, como eu disse para ela quando nós estivemos juntos na época da sua banca. Então, Andréia, te agradeço muito por ter topado tão prontamente a participação no podcast. É um prazer conversar contigo de novo e quero começar ouvindo da sua trajetória, né, que você se apresente a quem nos escuta, contando o que te motivou a se tornar professora. Fica muito à vontade. É um prazer estar aqui, eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite, né? E revê-lo também, né? Depois de uma data tão comemorativa para mim, festiva, que foi a minha banca, né? Eu tenho alguns anos já de experiência na docência, né? E eu iniciei na docência foi por uma necessidade mesmo. Eu sempre dei aula, assim, para as crianças, né, na igreja que eu congrego, mas eu sempre achei que eu não era profissional, que eu poderia cuidar das crianças e dar aulas, mas eu não era profissional. E então, com o passar de alguns anos, né, trabalhava em empresas, e eu me tornei mãe. Quando eu me tornei mãe, eu pensei comigo, não posso mais levantar às 5 horas da manhã e chegar 9 horas da noite em casa. Preciso fazer algo que eu esteja mais tempo em casa. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões, e quando meu filho já estava com uns 3 anos, e eu já estava com 37 anos, eu fui fazer pedagogia. E aí eu iniciei a pedagogia e fui como estagiária, paguei o meu curso de pedagogia, fazendo estágio, e foi tudo muito certinho, porque eu terminei a minha pedagogia, no mesmo ano que eu terminei, eu prestei o concurso municipal em Piraquara, e foi assim, eu terminei em setembro, em março do início do ano eu tinha prestado o concurso, tinha passado, em outubro eles me chamaram. Então, assim, foi muito perfeito, né? Então, eu já iniciei ali na docência, né? E comecei a trabalhar diretamente com o quinto ano. Então, foi uma experiência muito gratificante, porque eu me encontrei. Eu vi que aquilo que eu fazia por amor e eu achava que não poderia ser profissional, já era profissional. Então, daí que eu consegui perceber que aquilo que eu já fazia por amor, por gostar das crianças, ensinar, já tinha um dedinho profissional ali, né? Porque eu já tinha muita responsabilidade com aquelas crianças. Então, assim, eu entendia que, principalmente, eles iam para a escola, era dominical, né? E eles não tinham obrigação. Então, eu tinha um a mais para garantir que eles voltassem. E aí, quando eu chego na escola, eu vejo que, assim, difícil né? Mas, assim, gente, aqui eu não preciso fazer com que eles voltem. Eles têm essa obrigatoriedade de voltar no outro dia, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. Então, eu passei 10 anos trabalhando com o ensino fundamental 1 e após 10 anos que eu tive minha experiência com a educação de jovens, adultos e idosos. Então, foi mais gratificante ainda. Que especial ouvi-lo, Andréia. Você já vai nos mostrando aí nessa conexão, né, que acontece de maneira certa, como você disse, e que vai revelando sincronicidade, né, e como você foi, enfim, estando pronta para aquilo que as condições mostravam que era possível. E aí você se torna uma professora, né, e com uma larga experiência também na educação básica antes de chegar, né, à EJA. E bom, te ouvindo, eu não podia deixar de contar também que você hoje representa toda a região sul, né? Então, quando você fala do seu território, tem uma importância também para a gente,
né, que te escuta, e sobretudo para quem não conhece, né, e pode, enfim, vir a conhecer um pouco dessa paisagem por meio da sua voz, né? Então, como isso é importante também. Mas você se torna coordenadora também, né? Então, queria saber desse movimento, né, rumo à coordenação, e o quanto isso te permitiu, né, esse vínculo com a universidade num momento seguinte, né, do qual a gente vai falar um pouquinho também. Fica à vontade. Isso, então eu assumo em 2021 a coordenação da educação de jovens e adultos. Não tinha a mínima ideia o que eu ia encontrar lá. Então, ao chegar na educação de jovens e adultos e idosos, eu fiquei muito assim espantada, porque a gente fala muito do analfabetismo, a gente fala muito da dificuldade, só que você pensa que jovens não têm isso, né? Ou você vai para aquele caminho assim, são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, e essas pessoas já são adultas, né? E de repente eu me deparo com jovens com 20 anos, sem saber ler e escrever, jovens com 32 anos. Então aquilo foi muita surpresa que eu tive. Eu falei, onde estão essas pessoas que a gente não enxerga eles? Né? E, de repente, em todo o contexto que a gente vai vendo que chega na educação de jovens, adultos e idosos, você fica realmente muito espantado. E eu me lembro que uma das principais coisas que me chamaram muito a atenção foi essa quantidade de jovens que a gente atendia que não sabiam contar. E você fica pensando, como que pode uma pessoa com 26 anos não saber contar mais do que centenas, que só vai até as centenas, não tem condições de contar. Então, assim, aquilo foi me surpreendendo. Então, nós tínhamos os adultos, né, 40, 50 anos, que aquilo, de certa forma, te parece ser mais natural, né? Não, 50, 60 anos, a gente pensa lá que tiveram, né, na infância as dificuldades, né, e não conseguiram chegar. Mas quando você vê os jovens e de repente você vê também os idosos, e você chega a observar aquelas pessoas com 75 anos, 76, 80 anos, e que a função que eles olham para a escola é muito além do que transmitir conhecimento. Então, a função da escola para essas pessoas, ela é muito maior. Então, para eles é a socialização, para eles é a afetividade, para eles é o apoio. Muitas vezes eles chegam lá sem saber quais são os seus direitos. Então, eles estão com 70, 80 anos, sem saber que eles podem chegar no posto de saúde e ser atendido, exigir uma especialidade, que eles podem. Eles não conhecem nem qual é a especialidade de médico para essa idade que tem que atender eles. Então, você começa a verificar. Gente, onde essas pessoas estavam que eu nunca tinha visto? Então, assim, a gente fala do analfabetismo, a gente fala de pessoas que não tiveram acesso à escola, mas para você aquilo é meio que natural, né? Quando você não está dentro daquele contexto. E, de repente, quando você chega e vê uma quantidade grande de pessoas nessa situação, eu ficava me perguntando aonde eles estavam, que ninguém enxergava essas pessoas com essas necessidades. Então, realmente olhar essas escolas que abrem as suas portas para essa modalidade de ensino, a importância que elas têm, o que elas significam, o que essas escolas significam para essas pessoas. Então, eles passam a ter aquele professor, aquela pessoa que serve a janta para eles, aquela pessoa que limpa a escola para eles. Eles têm um respeito que você fica assim abismado, porque eles têm um respeito pela pessoa que limpa a sua carteira, porque eles têm um respeito pela pessoa que cozinha, eles dão um valor para aquilo. Então, é muito especial. E aí, de repente, você começa a compartilhar os conhecimentos que eles já têm, você começa a passar para eles o que a escola tem para oferecer, para ampliar aquele conhecimento, e de repente eles veem que tem outras pessoas na mesma situação, porque eles chegam lá com muita vergonha do que eles não sabem,
né? Eles quase não conversam, eles quase não falam, eles chegam muito tímidos. E quando eles começam a ver, principalmente, não tem nem como dizer principalmente, é tanto os jovens, os adultos e os idosos, eles começam a ver que naquele contexto tem pessoas com as mesmas dificuldades, aí eles começam a se abrir. E aí o jovem começa a conversar com o adulto com o idoso começa a tratar e a cuidar daquele adolescente, daquele jovem. Então, assim, você vê assim que forma uma família na educação dos jovens, adultos e idosos. É muito, muito bom, assim, e assim, a importância que a gente passa a dar para as escolas que abrem essa porta. Então, é a partir de toda essa experiência que eu tive com eles, e principalmente com a minha experiência que eu tive com os projetos de extensão com a universidade, é que eu comecei a identificar ali com os projetos de extensão da universidade e com essa modalidade de ensino as minhas opções e até vou dizer assim, a abertura para que eu pudesse pesquisar mais a educação de jovens, adultos e idosos. Que especial ouvi-la. Mais uma vez, eu fico pensando que você tem um olhar e uma forma de abordar muito sensível sobre a invisibilidade dessas pessoas, né? E como a gente vai naturalizando essa invisibilidade e o número se torna quase uma realidade distante, né? Então, a gente ouve que existem, a gente sabe que os números são preocupantes, mas até que a gente tenha um contato efetivo com essas pessoas, elas ocupam esse lugar, né, quase do meramente ilustrativo, né? Então, esse seu contato foi sensibilizando para coisas muito presentes na EJA e que, à medida que você preenche, né, esse lugar de invisibilidade com afeto, com um investimento, né, cuidadoso nas relações desses sujeitos, isso vai, né, melhorando muito e a sua experiência diz muito, né, desse lugar. Então, eu fico muito feliz de ouvir, né, essa sua sensibilidade ao tratar da invisibilidade dessas pessoas e também de saber que a universidade teve um papel aí de contribuir para essa vontade, né, muito pedagógica de toda professora e de todo professor que foi crescendo dentro de você de buscar respostas, buscar caminhos, buscar, enfim, pessoas que pudessem pensar, né, esse contexto contigo e encontrou na pesquisa esse lugar. Né? Então, se você quiser contar mais um pouquinho de como foi, né, esse encontro, né, aproveito para mandar um forte abraço para Malu Panossian, quem certamente você vai dizer agora na sequência. Fica à vontade, Andréia. Isso, então, quando eu já estava ali, né, com as minhas práticas pedagógicas, a gente teve o estudo do currículo de Piraquara. E no estudo do currículo, eu me inscrevi, né, para aquilo que eu tinha mais dificuldades, que eu gostaria de aprender mais, e foi o ensino da matemática. Lá no ensino da matemática, eu fui convidada a participar de um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que estava com ações no município de Piraquara, a oficina pedagógica de matemática. Então, foi lá na oficina que eu conheci a professora Malu e passei a ter contato com a base teórica e metodológica da atividade orientadora de ensino do professor Ori, Manuel Ori Osvaldo de Moura, né? Carinhosamente a gente chama de professor Ori. E aí, eu, nova, né, digamos assim, 10 anos ali na rede, nova, né? Estava trabalhando com professores da EJA que tinham 27 anos, 25 anos, 22 anos na docência, algumas com 12, 15 anos de experiência com a educação de jovens e adultos. Então, eu tinha essa noção que eu precisava aprender mais, eu precisava de algo que eu pudesse trazer para aquelas professoras que já estavam há muito tempo no chão da escola, e principalmente trabalhando com a EJA, que eu pudesse mostrar para elas que tinha que ter uma outra realidade para aqueles estudantes da EJA. Então, foi a partir dessa base teórica metodológica que a gente começou a entender que esses estudantes tinham em si conhecimento também, que a gente precisava considerar o conhecimento que eles estavam trazendo para a escola, e não só a necessidade do professor, porque muitas vezes o professor não tem tempo para parar. As formações que o município aborda, elas são 2, 3 vezes no ano.
Então, assim, é muito corrido e o professor não tem esse tempo. E como coordenadora pedagógica, o que eu pensei? Preciso trazer algo que amplie além do que a mantenedora oferece de formação. Então, foi quando a universidade chega na escola, a partir do projeto de extensão da oficina pedagógica de matemática. Então, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto de extensão, as professoras começaram a observar, principalmente, o contato com a universidade. Porque quando as professoras estão no chão da escola, principalmente quando a gente fala de uma universidade tecnológica federal, é uma distância muito grande que tem da gente. Eu digo isso porque quando eu iniciei na oficina pedagógica de matemática, eu também tive esse encantamento que as mesmas que as professoras daí já tiveram quando eu levei para elas, de, gente, são professores do ensino superior que estão falando diretamente com a gente, né? Porque a universidade, ela é pública, ela é para todas, e hoje eu tenho esse entendimento, que a porta está aberta para você entrar a hora que você quiser. Só que a gente não tinha isso, né? Então você acha assim, nossa, porque é muito difícil entrar na universidade pública, porque é muito difícil você passar no mestrado, você estudar na graduação lá. Então, você tem todas essas, digamos assim, né? As pessoas vão falando e você vai reproduzindo aquilo sem conhecer. E aí, quando a gente começa a conhecer os professores da universidade e a gente começa a fazer essas reflexões sobre as práticas das professoras, com a necessidade daqueles estudantes, e as professoras passaram a ver que a necessidade dos estudantes tinha que ser acima da necessidade curricular que elas tinham. Porque muitas vezes, o que o professor faz? Né? Quem nunca? Já vai ticando lá os conceitos no currículo que você trabalhou. Já trabalhei esse, aí falta mais esses dois, e beleza, né? E um estudante, é como Paulo Freire fala, né? E de repente vai aquela coisa só depositando no estudante, depositando, depositando, depositando. Mas será que a gente para refletir se esse estudante se apropriou do conhecimento? Então, assim, é muito significativo, né? Quando a gente fala da educação de jovens e adultos, da aprendizagem, e quando a gente fala do Paulo Freire também. Então, de repente, a gente começa a olhar para todo aquele movimento de estudo que o projeto de extensão trouxe, principalmente o estudo teórico, e aí você começa a se encontrar. Eu também me encontrei, porque quando eu identifiquei uma base teórica metodológica da atividade orientadora de ensino, que me mostrou que eu preciso ir além do que a minha necessidade curricular, eu preciso olhar para a aprendizagem do estudante, do que ele necessita. Eu tenho que fazer esse casamento da minha necessidade como professora de cumprir o currículo, mas eu tenho que também entender qual é a necessidade do meu estudante. Então, eu me achei. Eu olhei, gente, o que eu estava fazendo não era esse caminho. Eu tenho um outro caminho para percorrer, que eu posso chegar nesses estudantes, que eu posso mudar a vida deles, que eu posso entender os contextos que eles trazem, porque cada um vivenciou uma coisa, uma dificuldade. Então, assim, a gente tem vários estudantes ali com várias profissões, e às vezes essas profissões, elas não estão de acordo com o que eles podem ganhar com a profissão. Então, eles se escondem, às vezes, fazendo trabalhos secundários. E a gente precisa mostrar para eles que não são secundários, que o que eles estão fazendo ali é primordial para aquela profissão que eles escolheram. E que eles podem ter um vínculo maior e exigir maior também, exigir mais da sociedade para eles. Então, assim, é muito importante. E aí, de repente, a gente começou a olhar a realidade desses estudantes, atentando àquela teoria que foi esclarecendo para a gente o que a gente estava fazendo em sala de aula. Porque a gente tem estudos, a gente tem uma proposta curricular, mas quando você para entender o que você está fazendo na sala de aula, o teu olhar é novo, é diferente para aquilo, dá outro sentido, tanto para a tua prática, quanto para aquilo que você vai trazer para os seus estudantes. Então, as professoras começaram a se envolver nisso. E aí foi quando eu olhei para aquilo e falei, gente,
eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso pegar essa porta que o projeto de extensão da universidade está me dando e fazer uma pesquisa, para eu conhecer mais, para eu entender, e aí você começa a ter o entendimento do quão sério é uma pesquisa acadêmica. Né? Você está pesquisando algo que você vai proporcionar para que seja registrado para a vida toda, né? Depois que eu fiz a minha defesa, eu lembro que a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu falei para o meu filho foi assim: pronto, agora eu vou e a minha pesquisa vai ficar. E é isso que acontece, né? Eu não vou mais estar aqui, mas os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão poder acessar essa pesquisa. E isso é muito importante. Mas tudo isso por quê? Porque eu entendi qual é a função da universidade pública, porque eu entendi qual é a minha função como professora, mas mais ainda, eu entendi o que os estudantes precisam. Então, é muito importante todo esse contexto. Sim, uma aula que você nos dá mesmo sobre sensibilidade e sobre como esses entendimentos foram mudando o seu jeito, né, de olhar e viver essas relações dentro da escola e na parceria com a universidade. Né? Então, é muito bom saber que você foi se transformando nesse processo, né, vislumbrando mais longe. Também concordo contigo, né, que deixar esse registro é deixar um legado, uma parte de uma contribuição, e que vai para além desse momento eternizado, né? Porque você, na sua pesquisa, envolve pessoas, né? Você pesquisa com pessoas. E os sujeitos da sua pesquisa são justamente as professoras, né, que estavam envolvidas nesse processo. E uma das coisas que eu achei certamente mais especial, estando em Curitiba no dia da sua defesa, foi ver, né, a quantidade de professoras que já estão ingressantes no mestrado ou já estão prestes a qualificar, né, mobilizadas por você, encorajadas por você, né? Então, o quão significativo é, né, abrir esse caminho, fazer esse caminho, né? Você diz da porta aberta, o quão importante é percorrer, né, essa porta que está aberta pela universidade, aberta pelo projeto de extensão, aberta pela própria Malu, né, que é uma pessoa que tem acolhido esse movimento, né, intenso da rede municipal de Buscala, né, por meio da orientação, e isso é muito especial porque vai mostrando também essa dimensão coletiva da pesquisa, do fazer pedagógico, né? Então, o quanto da sua percepção e que foi te transformando também vai mostrando isso para a gente, né? O quanto é coletivo, o quanto é movido pela sua preocupação de entender essas pessoas, de permitir que elas possam reivindicar mais direitos e uma qualidade de vida mais digna, mas também de ir mobilizando colegas que também tenham esse interesse, né, a se sentirem motivadas, encorajadas, a no mínimo saber que existe uma professora da rede municipal de Piraquara que passou por esse movimento da coordenação, das oficinas pedagógicas e que conseguiu defender seu mestrado na universidade, né, se tornar mestre, quem sabe vislumbrar um doutorado. A gente pode até perguntar isso na emenda, eu deixo para o final. Mas eu queria te ouvir mais, Andréia, fica à vontade. Isso. E aí, quando a gente chega com esse projeto de extensão, oficina pedagógica de matemática na escola, e as professoras passam a fazer os estudos teóricos, principalmente, e foram ali alinhando as suas práticas e compreendendo o que elas poderiam avançar, o que poderia melhorar, e principalmente quando a professora Malu muitas vezes dizia, né, quando de repente você identifica algo na sua prática e você diz assim, gente, eu dei aula desse jeito, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo com esses estudantes, né? E não é invalidar o que você já fez, né? Então, isso assim, sempre a gente teve isso muito forte em todas as falas que a gente recebeu das professoras da universidade. Não é invalidar o que a gente fez, mas é entender que era o que a gente tinha ali, né? E daí, quando você busca algo a mais, aí você consegue fazer mais. E aí as professoras, né, porque eu estava como coordenadora pedagógica, trazendo a oficina, o projeto de extensão, e trabalhando uma base teórica metodológica nova, que elas não conheciam, da atividade orientadora de ensino do professor Ori, e aí as professoras começaram a também compreender aquele contexto.
peraí, mas eu também estava dando aula de um jeito que não estava considerando a necessidade do meu estudante. O que eu posso fazer para eu melhorar? E aí elas foram se apropriando mais, se apropriando e foram se apaixonando por aquilo e foram entendendo o que é um estudo teórico, o que é você pegar e começar a estudar um texto, que aquele texto começa a se encaixar com a tua prática, que você começa a ver assim, gente, mas isso aqui está falando do que eu estava fazendo na sala de aula. E aí elas foram se aprofundando e elas foram conectando com as suas práticas, e aí elas diziam assim: nossa, mas isso aqui que eu estou fazendo com o meu estudante, isso aqui já era uma pesquisa. E aí elas foram vendo, gente, isso aqui já era outra pesquisa. O que aconteceu? Das 4 professoras que eu tinha na educação dos jovens e adultos e idosos, 3 também passaram pelo processo seletivo do mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Passaram, essa socialização do que ia acontecendo na oficina, que ia passando para os outros professores. E aí o professor da tarde ficava sabendo que as professoras da noite, 3, 4 delas comigo, que era coordenadora, né, passaram no mestrado. Aí começa a vir aquela, gente, como que aconteceu isso? Como que vocês fizeram mestrado? E assim, a realidade que a gente vivia ali no município de Piraquara era muito assim. As pessoas da Secretaria de Educação de Piraquara tinham mais pessoas que faziam essa tentativa para o mestrado. E as professoras do chão da escola eram muito menos. E aí começou a aumentar essas professoras do chão da escola. Então, só ali nós já tínhamos 4 professoras. O que aconteceu? Começou uma procura maior para a OPM. E aí a gente abriu numa outra escola, em 2023, para a educação de jovens e adultos. Uma das professoras, a Jocimara, que já estava conosco num outro município, leva também a OPM para outro município em São José dos Pinhais, onde ela também trabalhava. E o ensino fundamental do dia também teve interesse. Então, assim, de 2022 para 2023, a gente teve aumento mais para 3 OPMs. Então, os professores da rede municipal de Piraquara começaram a querer entender o que estava acontecendo com a gente, porque era um deslumbre só. E aí a gente contava para eles como que era a universidade, a gente contava o que era estudar em grupo na universidade, a gente contava dos professores que a gente encontrava lá. E, gente, eu acho que a parte principal que mais marca na gente, né, falo isso também de você, professor Júlio, né, é a humildade acadêmica que vocês têm. Então, assim, é muito conhecimento, só que, assim, quando a gente conversa com vocês, assim, é um sentimento de, gente, eu também posso conhecer o que ele conhece. É uma humildade para passar o conhecimento que vocês têm, esse conhecimento grandioso, que inspira a gente. A gente olha assim e diz, gente, pessoa como a gente, eles parecem, né? Porque para nós, vocês são além, né? Então, assim, a gente vê essa humildade acadêmica da professora Malu, da professora Miriam, da professora Luciana, as professoras que iam tendo contato com a gente, né, na oficina, e aí iam tendo contato com os outros professores. E a maioria dizia isso para a gente. Quando a gente tinha a primeira contato com a oficina, as professoras diziam, e aí a gente já não estava mais com 4 professores, nós já estávamos com 15 professores na OPM Fundamental, nós estávamos com 8 professores na OPM CEMEI, nós tinha mais 12 na outra OPM EJA da outra escola. Então foi assim um crescimento muito significativo. E aí eles diziam assim para gente, como esses professores são maravilhosos, como eles conversam com a gente de igual para igual, como o conhecimento deles nos ajuda, né? Então, assim, foi um crescimento muito grande e as pesquisas foram aumentando, né? Em 2024, o movimento, a mesma coisa. E hoje, em 2025, nós estamos com uma OPM que tem 45 pessoas.
Então, assim, é maravilhoso isso. É maravilhoso porque você vê, assim, que a escola e a universidade, que sentido eles estão dando à educação? Quando une a escola com a universidade, você vê que é um novo sentido para a educação mesmo. E assim, a gente está muito contente com esse resultado. A gente está muito feliz, porque foi muito, assim, engraçado esse ano, né? Ano passado eu termino o mestrado, e esse ano as pessoas que foram para as disciplinas do mestrado chegaram e falaram assim: Andréia, sabe quantas pessoas tinha de Piraquara em uma disciplina do mestrado? 8 pessoas. Então, assim, é muito gratificante, né? E tem uma professora de outra escola, né, que ela também começou a estudar a mesma base teórica que a gente, né, atividade orientadora de ensino, entendeu a necessidade de fazer uma pesquisa, porque o currículo de Piraquara de matemática agora está abordando também a atividade orientadora de ensino, então ela falou, gente, eu preciso estudar mais sobre isso, porque a rede municipal de Piraquara precisa entender um pouco mais sobre a atividade orientadora de ensino. Só que, né, você tenta o teu projeto, mas com aquela angústia, né? E assim, uma coisa que me marcou muito, o nome dela é Jéssica, né? Quando ela passou, que ela viu o nome dela lá aprovada no mestrado, ela me manda uma mensagem, diz assim, Andréia, é real, eu estou lá agora. Então, assim, até o último momento, ela não acreditava que era real. Que assim é uma distância que existe do professor, do chão, da sala de aula com a universidade, que a gente não sabia que existia. Que os professores da universidade não sabiam que existiam, porque quando a gente fala isso para vocês dizem, gente, capaz, a universidade é aberta, a porta está aberta para todo mundo, né? Vocês não sabem que para a gente existe essa distância. E de repente a gente vê que ela diminuiu um pouquinho agora. Ai, que forma bonita de terminar esse relato. Eu gostei muito de te ouvir, Andréia. Nossa, eu fui anotando coisas para poder comentar, né, e não esquecer de nenhuma delas, mas eu acho que você termina de uma forma muito bonita, né, que nos provoca a pensar mesmo por que essa distância se estabeleceu, né, e permanece em muitos casos. Né? Então é uma alegria te ouvir, saber do seu movimento, porque para mim você é uma mobilizadora, né, uma pessoa inspiradora que encoraja, estimula, motiva e ajuda, né, as pessoas a trilharem os seus caminhos e fazerem também seus próprios movimentos, mas eu anoto também quando você diz da importância dessa relação horizontal, né, quando você diz quase de igual para igual, eu gostaria que fosse, né, autenticamente de igual para igual, porque quando a gente olha para esses conhecimentos, e você mesma na sua fala diz, as professoras começaram a estudar a teoria e começaram a perceber que o que elas faziam gerava pesquisa, né? Então, olha esse potencial, né, de conexão entre algo que para a universidade é muito caro, é muito valioso, e aquilo que está de fato sendo produzido cotidianamente em todas as escolas. Né? Você vai revelando também que as professoras olham para as teorias e dizem: ah, algo disso eu já faço. Né? Eu não sabia que tinha esse nome, eu não sabia que isso estava escrito, sistematizado dessa forma, mas eu acho muito importante notar que as professoras vão se aproximando nas suas práticas de caminhos e alternativas que a necessidade cotidiana vai mostrando, né, para elas, e respaldada por alguma formação, cada uma das professoras responde criando algo, né, próprio nesse caminho. E aí esse encontro com a teoria que faz perceber, nossa, existe confluência entre aquilo que eu faço e algo que está sendo escrito por este ou aquele. Ah, olha, existe a proposição de um método, né? Olha, tem caminhos, tem etapas, enfim, tem princípios, né? Então, cada teoria vai cuidando desses aspectos, organizando eles de jeitos muito específicos. Também me mostra algo que a professora Inês Barbosa de Oliveira disse no episódio especial dela no podcast, que é como a gente precisa também desconstruir essa ideia de que os professores não estudam, né? Porque ela diz, se isso se propaga, as pessoas acabam achando que a nossa profissão não é
né, ou, aliás, que ela é devidamente ou suficientemente valorizada, né, e a gente precisa se opor a essa ideia, mostrar que ainda há muita desvalorização, e um dos caminhos é mostrar como esses esforços existem. Olha quantas pessoas vocês conseguiram reunir, né, esse ano, meus parabéns. Eu acho que é um modo de mostrar que, havendo abertura da universidade, e por isso, né, não só a Malu, a Miriam que você citou, os outros professores também, né, esse movimento de abertura da universidade é essencial. A gente sabe que muitas vezes ele não existe, ele precisa ser construído, ele precisa ser dialogado, comunicado, mas que bom saber que em lugares, né, como o que você está hoje, né, a rede municipal de Piraquara já tão presente, né, a própria região metropolitana de Curitiba, né, toda articulada num projeto de extensão riquíssimo, né, vai dando inclusive muita responsabilidade depois articular algo que antes era feito, né, num pequeno grupo e agora abrange escolas diferentes, municípios diferentes, né. Para mim é sempre muito emocionante ver aquilo que vocês conseguem materializar, né, dessa parceria. E quando eu vejo a relação da Malu com cada uma de vocês, eu vejo essa horizontalidade, né, de que a gente falou, esse cuidado, né, esse amparo que é de todo orientador, toda orientadora, mas reconhecendo aquilo que vocês fazem, os saberes que vocês trazem, porque aquele movimento que você disse no início do podcast, que é tão necessário nas salas de aula da EJA, né, eu acho que o Paulo Freire expande essa ideia para dizer ele é necessário sempre, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, como a Malu é cuidadosa também para mostrar que aquilo que vocês sabem tem validade, aquilo que vocês produzem, criam cotidianamente, muitas vezes está confluindo para algo que já existe na teoria, mas que pode sempre ser objeto de algum aprimoramento, né, de alguma sofisticação, e aí vocês vão conhecendo esses caminhos, criando juntas, né, em parceria. Isso para mim é bem especial também. Então, André, eu queria te agradecer muito por ter cedido essa nossa boa prosa, porque eu acho que ela é sempre muito inspiradora, e queria te convidar, né, para deixar uma mensagem final. Fica muito à vontade, tá? Porque esse momento é seu e é uma forma também de agradecer a cada uma das professoras com quem eu tive contato, né, por meio da sua banca, estando presencialmente em Curitiba. Fica à É, vontade. foi um momento assim muito feliz para mim, muito marcante, né, a minha banca, principalmente a sua presença lá, estar presencialmente para mim foi um diferencial de ter você lá. E assim, não posso deixar de agradecer, né, as professoras que iniciaram tudo isso comigo, que foi a Cione, a Jocimara, a Mara e a Helenice, né? Então, assim, se elas não tivessem me apoiado naquela ação de como coordenadora, não teria acontecido, né? Então, assim, eu acho que esse apoio delas, quando eu trouxe isso para a educação de jovens e adultos e elas aceitarem, não, vamos ver como que é, vamos, a coordenadora está trazendo, então vamos conhecer primeiro, né, antes de dar uma negativa. Então, não só a ela, a elas, né, inicialmente, a todas as pessoas que participaram da minha defesa estiveram lá, que depois estão, né, nesse caminho também, que muitas que estavam lá entraram agora para esse caminho do mestrado, da universidade, né, de ser acadêmico, e é muito legal quando elas dizem assim, Andréia, o sentimento de você pisar na universidade a primeira vez como aluna não tem preço, né? E para mim foi isso também, né? Não tem preço mesmo, né? Quando você chega lá, pisa na universidade pela primeira vez e diz assim: agora eu sou aluna daqui. Então é um sentimento de pertencimento mesmo, né? E é muito maravilhoso isso. E eu acho que tudo isso é realmente do meio que a gente está, mas porque a gente vê que ele precisa ser movimentado, né? Que a gente precisa trazer alguns diferenciais, a gente precisa dar sentido àquilo que a gente faz. E assim, a gente só consegue quando a gente encontra pessoas como a professora Malu no nosso caminho, como você, professor Júlio, né? Então, assim, são essas pessoas que fazem a gente lá na escola, né, que muitas vezes sentimos distantes de vocês, se aproximar e ver que é possível. Então, é o meu eterno agradecimento a vocês e que vocês nunca parem, porque vocês estão aí na universidade, a gente depende dessas ações que vocês são, que vocês fazem
para se aproximar da gente na escola. Agradecer mesmo. Também te agradeço muito, Andréia. Eu acho que nós dependemos mutuamente, né, uns dos outros. E a importância da Malu ter reconhecido isso também faz de vocês esse grande polo, né, articulador de atividades, de orientações, de trabalhos, pesquisas, comunicações, né, que vocês já escreveram, tem, enfim, muitas boas recordações desse nosso momento de encontro. Eu queria contar para quem nos escutou até agora que quando a Andrea fala da sua defesa, né, e do fato dela ter sido presencial, deixou de mencionar, e eu não posso deixar de mencionar também, que foi num sábado de manhã, né, o que para a gente na universidade não é habitual, as defesas costumam acontecer durante a semana, e foi num sábado de manhã, numa manhã fria, chuvosa, mas com uma sala de aula lotada. Né, lotada, eu não fiz uma contagem ao certo, mas eu estimaria algo em torno de 50 pessoas assistindo a Andrea, né, participando daquele momento, de conhecer o que ela pôde fazer enquanto pesquisa, e ali estavam muitas das colegas da Andrea que já estão na universidade também. Né? Então, que vocês sigam abrindo espaço, que a sua trajetória possa inspirar tantas outras. Eu sou muito grato por agora a gente ter esse registro também, né, eternizados, porque essa conversa pode chegar, né, a muitos corações, e corações de professoras e professores que já vêm percebendo que pode ser também, né, um caminho a ser trilhado pela universidade. E aí a sua trajetória nos inspira muito. Andréia, queria te agradecer, te desejar uma ótima noite, ou dia ou tarde, para quem nos escuta em diferentes momentos, e te agradecer muito. Forte abraço para quem nos escutou até agora. Siga ouvindo e divulgando o Papo de Professor Podcast. Né? Certamente é muito especial ouvir sobre as trajetórias, os sotaques, conhecer mais desse nosso Brasil grande, e hoje podendo falar um pouquinho da pesquisa, da universidade, da extensão, todas elas enredadas nessa boa prosa. Fiquem bem, muito obrigado pela atenção.